Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus. Eu gostaria de iniciar este vídeo, irmãos. Estava em comunhão e Deus me colocou essa parte diante de mim. E vou deixar bem claro aqui que eu não vou atacar nenhuma pessoa física, nem tampouco falar mal de ninguém, porque eu não quero difamar os meus irmãos de qualquer denominação, seja ela qual for. Porém, eu tenho uma liberdade que já vou explicar para vocês qual é. Primeiro, para dar respaldo àquilo que Deus me colocou na minha mente, nós vamos ler no capítulo 9 de Provérbios. 9 de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensino justo, ele crescerá em entendimento. Presta atenção, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Certo? Agora no versículo 12 diz assim, no mesmo capítulo 9 de Provérbios, mas versículo 12: se fores sábio para ti, sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Só até aqui. Aqui, irmãos, nós vemos duas coisas diferenciadas. Em lugar nenhum na Bíblia fala em livre-árbitro, mas dá para nós entendermos que Deus nos deu o livre-árbitro de escolha, se nós queremos o mal ou o bem, ou fazer algo melhor para o Senhor, ou deixar de fazer. Porém, haverá sempre uma consequência quando não se faz aquilo que é justo, ou quando não se faz tendo condição de se fazer, e quando não se faz e procura prejudicar quem quer fazer. Então, eu quero me retratar aqui primeiramente para que ninguém me colocar aqui diante da lei, né, que eu tenho aqui, escrita a lei aqui. Eu tenho ela na cabeça, mas a gente às vezes pode pronunciar algum artigo errado. Primeiro, hoje eu moro em Portugal, então estou debaixo de uma lei, primeiramente a de Deus, claro, mas também debaixo da Constituição portuguesa. Eu não posso desobedecer às leis daqui de Portugal, porque senão posso ser punido. Basta eu escolher, eu tenho uma escolha de não cumprir a lei e ser punido, e de não ser punido cumprindo a lei, porque a lei vem de um governo. Presta bem atenção para que você não se confunda. No artigo 37 da nossa Constituição aqui da República Portuguesa, quero salientar que eu sou português, embora fale português do Brasil, mas eu também sou português de Portugal, devido à minha descendência, que era portuguesa, e também sefardita. Quero deixar aqui bem claro isto. O artigo 37 diz: todos temos o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. O exercício desse direito não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo de forma e de censura. Isso quer dizer, o Estado de Direito que nós temos aqui. É claro que se nós fazermos algo que não está dentro daquilo que é legal, podemos também sermos punidos. Isso é normal em qualquer país democrático. Agora, nós não vivemos debaixo de uma ditadura. Aqui não. Já houve uma ditadura aqui e houve uma liberdade, porque até agora no próximo
dia 25, de abril, que passou, foi comemorada aqui a festa, uma grande vitória que os portugueses tiveram, e Deus abençoou Portugal, livrando eles do fascismo, do ditador, e eu nem vou falar o nome aqui. Você pode dizer, você está pregando o evangelho ou está falando de política? Não. Eu sou obrigado a falar isso, irmãos, porque, de acordo com o que eu estou percebendo, tem pessoas que estão abusando, e muitos não conhecem as leis de onde estão, e nem tampouco sabem usá-las. Então, eu quero deixar isso claro, para que ninguém venha depois dizer que eu estou falando de alguém, certo? Na Constituição brasileira também não é diferente, embora, infelizmente, está havendo coisas que não estão sendo democráticas, certo, irmãos? Isso causa um tanto de preocupação para aquele que tem dentro de si já esse ensinamento democrático, já essa doutrinação democrática. Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque aqui próximo à minha residência está sendo feita uma obra, então pode haver algum barulho, certo, irmãos? Então vamos ver aqui na Constituição brasileira, no artigo 13 do STF, que está também no STF, que diz assim: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, e verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo. Artigo 13. Liberdade de pensamento e expressão, do STF. Ora, julguem vocês se isso está sendo feito. Se não está sendo feito, então aquele que está demandando ou que está delegando esses artigos está cometendo um ato criminal, porque ele está desobedecendo a própria Constituição e dando privilégios a pessoas que são mais chegadas a si. Quer dizer, a lei vale para um, mas não vale para outro. Isso é pesado também na balança de Deus. É lógico que Deus, irmãos, não é que eu estou misturando política com Deus, não é isso. Deus tem a sua lei. Quando a lei do homem quer ultrapassar a lei divina, aí já se trata de outro caso, certo, irmãos? Mas para isso existe um parlamento, existe o poder executivo, o poder legislativo aqui na terra. E para Deus, ele é o poder soberano. Deus é o soberano, para ele não tem ninguém maior do que ele. Ele é o único que pode dar, que pode fazer o que muitos não podem. Somente Deus, mais ninguém, irmãos, certo? Então por que você fala nesse assunto? Eu vou voltar lá no Provérbios 9, versículo 9, nós vamos voltar lá no Provérbio, porque eu vou falar não de uma pessoa. Eu fiz um propósito de não falar mais sobre isso, irmão, mas mediante o que aconteceu esses dias, eu sou obrigado. Obrigado porque eu senti, não é obrigado, ninguém me obrigou a nada. Podia ficar calado, mas aí seria omisso. Eu não gosto de ser omisso, irmãos, mesmo porque não vou atacar aqui, nem vou atacar a instituição, apenas vou fazer uma autocrítica. Porque eu também não vou admitir que ninguém entre nos meus comentários me xingando palavrão. Porque se entrar, eu, de acordo à lei que foi dada para mim, a qual eu estou cumprindo, desde o momento que ela não está infringindo a minha liberdade de culto, eu também posso usá-la para a defesa da minha pessoa. Então já deixo claro que eu não vou atacar ninguém, mas peço, por favor, nos comentários o cuidado, porque se você, porventura, xingar alguma coisa que venha ofender a minha moral ou a minha pessoa física, você poderá sofrer consequências jurídicas, ok? Porque você não poupa instituições
que não estão poupando pessoas por criticarem aquilo que a instituição está fazendo, aquilo que aquela pessoa pública, quando ela se torna pública, ela pode ser criticada. Eu não sou público, eu posso ser, eu estou no YouTube, mas meu canal é muito pequeno. Todavia, há uma diferença. Eu não tenho CNPJ, certo, irmãos? Eu sou apenas um cidadão com um compromisso diante de Deus, não de difamar, mas de alertar aqueles que estão sendo enganados por falsos obreiros e falsos profetas, não me referindo a nenhuma denominação exclusivamente, porque não há necessidade disso, basta você examinar os frutos, e você vai ver que uma laranjeira não vai produzir limão, certo? E uma vinha não vai produzir figos. Por aí você vai ver, certo, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado, essa guia de Deus, para nós não errarmos. Então no capítulo 9, versículo 9, vou repetir. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensino justo, e ele crescerá em entendimento. Nós procuramos caminhar dentro daquilo que nós achamos que é a sabedoria de Deus. E o princípio dela é o temor, certo? Quem teme a Deus, ele tem prazer de louvar a Deus, tem prazer de cantar, tem prazer de orar, tem prazer de anunciar o Evangelho, certo, irmãos? Quando isso vem contradizendo esses prazeres, a pessoa está tomando um caminho já do anticristo. Vocês não concordam comigo? Uma pessoa que não quer que você louve, que não quer que você ore, que não quer que você glorifique a Deus dentro do limite que lhe é permitido, até mesmo para não incomodar ninguém, porque tem pessoas que se sentem incomodadas, infelizmente, que deveriam ficar alegres, mas há formas de nós nos manifestarmos, irmãos, sem trazer nenhum problema a ninguém. Mas mesmo nós em silêncio já somos o problema para aqueles que nos odeiam, certo? Eles fizeram essa opção de nos odiar, não tem problema algum, foi a escolha deles. Só que essa escolha terá uma consequência. Eles têm liberdade de nos odiar, mas não de nos tirar a vida, não de nos privar da nossa liberdade de expressão. Isso não, certo, irmãos? Agora, quanto à liberdade de nos odiar, isso, irmãos, eles têm, mas haverá uma consequência no fim, no dia do juízo, que não está escrito aqui na Constituição humana, mas está escrito no livro sagrado de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então cada um deve se comportar de acordo com aquilo que lhe foi ensinado. Parece que eu demoro muito, mas quero deixar bem claro, irmão, certo? Então você tem direito aqui no versículo 14, aí você tem o direito de escolher. Está dizendo aqui, ó, no versículo 9, ou melhor, capítulo 9, capítulo 9, não é versículo 14, perdoem, capítulo 9, versículo 12, diz assim: se fores sábio, para ti serás. Se fores sábio, para ti serás. Você vai perceber que a sabedoria ela é útil para você mesmo. E se você for escarnecedor, também tu só que poderás suportar, porque ninguém vai te suportar. Você vai ter que sair, porque ninguém vai suportar uma pessoa que é escarnecedora. Ninguém suporta quem quer o mal, que só fala no mal, irmão, que quer destruir, quer matar, que quer derrubar um poder, isso aí ninguém suporta, a não ser que aquele poder constituído seja um poder colocado à força ou com falcatruas. Aí é diferente. Mas há uma escolha, você pode também tentar tirar o mal ou deixar o mal lá e você sofre a consequência dele, ok? Então eu quero falar aqui de uma instituição a qual eu conheço e bem, que é a Congregação Cristã no Brasil. Quero deixar claro que eu não estou difamando a instituição, mas tenho aqui a tecer alguns
alguns acontecimentos que ocorreram em alguns momentos, poucos dias atrás. Houve um culto, eu mesmo vi, que um determinado ancião, não preciso falar o nome dele, porque quem conhece sabe quem foi, quem assistiu, ele se levantou para criticar, ou para, não criticar, mas para, como um ditador, que já está fora, né? Se na sua denominação existe uma lei que determina alguma coisa, então saiu dos seus bastidores, das suas reuniões secretas, eles não podem usar o nome de Deus para dizer que Deus nos revelou, sendo que não foi eles que fizeram. Aí então é uma regra dada por eles, não por Deus. Usando-se o nome de Deus em vão, se quebra já um mandamento, que é aquele mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, irmão, usando o púlpito para dizer para os outros que estão ali voluntariamente tocando seus instrumentos, com amor, com desejo, com muita vontade, não para agradar o ancião ou para fazer número dentro da instituição, mas para que Deus seja glorificado, jamais, irmãos, jamais ele pode ser proibido de exercer esta liberdade desde o momento que ela lhe é dada e ele tem dentro dele o desejo de fazer aquilo. Agora, quanto à instituição, se ela não quer que toque 4 versos no último hino de silêncio, aquele último hino que toca, isso aí, se é uma lei da instituição, então a instituição não pode dizer que foi Deus. Ela tem que dizer que foi ela que tratou aquilo. Ela não pode usar o nome de Deus para fazer com que as pessoas se sintam atemorizadas. Isso já se chama charlatanismo. A pessoa vai usar o nome de Deus como uma ferramenta para aterrorizar aqueles que estão ali, porque vão acreditar realmente que aquilo foi Deus. Parece que os anjos aparecem dentro daquelas reuniões secretas. E eu digo para vocês que isso não é verdade, porque eu já participei de muitas reuniões, inclusive reuniões que existiam tópicos, ensinamentos que não podiam ser nem passar na pauta, que teriam que ser gravados na nossa memória, ou até mesmo nós escreveríamos no papel para não esquecermos, e não poderia passar para a Irmandade. Ora, o Senhor Jesus disse: aquilo que dizem em trevas, aquilo que os homens dizem em trevas, será pregoado em cima do telhado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, se isso quando existe alguma coisa que tem que ser tratada, que é mistério de Deus, mas tem que ser mistério de Deus. Você pode mentir. Quanto à mentira, irmão, ela é filha do diabo. Então a pessoa diz que não peca. Quem é que não peca, irmãos? Eu já vi muitos dessa instituição, infelizmente, não quero generalizar, mas já vi muitos mentindo, inclusive em apresentações. E lembro que uma vez estava em uma dessas reuniões e ali, irmãos, eu percebi que foi feita uma oração, porque lá se faz uma oração para apresentar um obreiro. Eu não quero aqui dizer o nome de ninguém para não deixar ninguém triste, e não vou dizer. Ali naquela congregação daquela região, na reunião que eu estava presente, foi orado para ser apresentado. Lá é assim que funciona. Um irmão para ser obreiro de uma igreja, ou um cooperador, eles chamam cooperador. Esse irmão teria vindo de outra cidade, mas já faria muito tempo que estava morando ali, naquela localidade, ou naquela região, a qual pertencia àquela regional daquele ministério. Oraram, e na oração
muitos falaram, eu sinto que é da vontade de Deus, outros também diziam, eu sinto, e houve uma grande manifestação. Agora, irmãos, isso me trouxe uma preocupação muito grande, porque após ter orado, foi levado para a secretaria e foi feita, eu estou falando isso perante Deus, não estou difamando a denominação, estou falando a verdade, é uma autocrítica que eu posso fazer, certo? Não para tirar a fé de ninguém, mas para que vocês não sejam enganados e se tornem sábios. Agora, cabe a você escolher o que você quer. Para mim, não me interessa, a liberdade é sua. Peça a Deus e Ele te mostrará o caminho que você tem que seguir. Certo é que depois daquela oração, foi logo o nome do irmão apresentado, e após a apresentação, já colocado o nome da lista, quando dizem que é tudo secreto, mas um telefonema correu rapidamente para a cidade da onde morava aquele irmão com a sua família. Todos se alegraram por aquele motivo, mas logo após aquilo, naquela regional foi recebido um telefonema de um outro estado, dizendo que o ancião mais antigo daquele estado não aceitava aquele irmão no ministério. Ele, por ser um senhor já idoso, dizia que não aceitava. Mas ora, dizem que a obra de Deus, como pode? Quer dizer que a vontade do homem predomina sobre a vontade de Deus? Os irmãos querem saber o que aconteceu? Depois de estar orado, na lista, e até o irmão já sabendo, porque infelizmente uma pessoa fica contente ver uma pessoa que está progredindo, uma pessoa honesta, como era o irmão. Conheço ele, não vou citar o nome dele, uma pessoa que eu tenho grande carinho, faz tempo que eu não vejo. Estou aqui em Portugal, porém essa pessoa ficou feliz, mas em seguida houve um telefonema para aquela regional de um outro estado, dizendo que aquele ancião antigo não aceitava aquela determinação que, segundo a instituição, foi Deus que havia revelado. Eu pergunto, o que Deus faz, o homem consegue dissolver, irmão? Então aí é aquela visitação que todos que estavam ali sentiram. Será que realmente, estou questionando, foi a vontade de Deus? Por que houve aquela manifestação? Se logo em seguida o ancião ligou do outro estado e foram pedidos para rasgarem todas as listas e anularem o nome daquele caro irmão daquele ministério. Certo é que ele, já sabendo, estava esperando a notícia, e quando chegou lá não recebeu notícia nenhuma e não tinha como se explicar aqueles que estavam ali, porque quer dizer que Deus revelou, mas daqui a pouco Deus mudou de ideia. Irmãos, isso daí é um grande mal e um grande pecado. Tem muitas determinadas instituições que estão brincando com Deus. E eu quero deixar aqui um conselho aos caros líderes. Embora vocês acham que mandam, vocês podem mandar aí na instituição de vocês. Só que vocês não mandam no país, primeiro, né? E não mandam em Deus e também não mandam no reino eterno. Vocês têm que estar debaixo das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em hebraico se chama Yeshua HaMashiach, e vocês estão quebrando todos os mandamentos, porque vocês deixam de cumprir o que está escrito para cumprir ideologias humanas, tópicos humanos. Vocês não esquecem. Eu tenho aqui, irmãos, tópicos de 1960 até 2022, mais ou menos, eu creio que eu tenho aqui. Foi feito até um livro já, irmão, grosso até. Certo que um servo no passado disse que se continuasse assim com tanto tópico, logo teríamos outra Bíblia. E é o que está acontecendo nessa denominação. Se você perguntar para eles um versículo de tal capítulo, às vezes até se perdem no púlpito, não sabem onde está escrito. Mas se perguntar qual o ensinamento que fala sobre tal, ele já vai no lugar certinho, porque ele já tem os ensinamentos decorados, estudados, redigidos na sua consciência humana e carnal, deliberando
coisas que não são guiadas por Deus e dando a elas um sentido espiritual para que através daquilo eles possam dizer que é Deus, cumprindo assim a palavra, que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, fazendo com que o povo venha ser iludido com sinais, prodígios e até maravilhas que muitas das vezes não é Deus. Não vou dizer que não são todas, não quero generalizar. Conheço milagres, Deus já me deu a graça de ver milagres, mas Deus também já me deu a graça de ver coisas que não eram verdade. Eu me calei porque estava lá dentro, não podia falar, porque se eu falasse eu perderia a minha liberdade lá dentro. De acordo à lei, eu creio que não é de Deus, mas da instituição. Se é da instituição e Deus não quer que tire a sua liberdade e a instituição tira, então não tem como dizer que aquilo faz parte de um movimento de Deus, porque a instituição está desobedecendo a palavra de Deus para cumprir o desejo dos seus próprios líderes. Presta bem atenção, irmão. Eu não estou falando mal, mas analise você, até você que prega a palavra, se está escrito na palavra de Deus, bem claro: examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Capítulo 5 do Evangelho de João. E você diz que não pode estudar as escrituras, você está indo contra o que o Senhor Jesus falou. Porque se você procurar no dicionário da língua portuguesa, ou até mesmo no grego, se você for pesquisar a língua grega, você vai ver que a palavra examinar significa estudar, pesquisar, esmiuçar, analisar. É o sinônimo da palavra. E você dizendo que expulsando o espírito de estudar a Bíblia de dentro da igreja, que espírito você está expulsando, irmão? Você não quer que estude por quê? Você tem medo que as pessoas descubram que vocês estão cometendo erros eclesiásticos, doutrinais, estão cumprindo o desejo da nova ordem, que está já praticamente sendo montada nesses últimos dias, tanto nos países como em vários lugares. Isso eu não vou entrar em detalhes, eu quero que esse vídeo fique muito longe. Então o irmão lá levantou no púlpito e deu uma ordem, como se fosse um general, um irmão já de idade. Peço que ele me perdoe, que eu não estou aqui querendo ignorá-lo, nem tampouco fazer pouco dele, mas eu gostaria de expressar uma crítica a respeito disso. Eu observei que o outro irmão que estava do lado dele, ele não teve nem um pouco de educação que deveria dar para aqueles que são mais novos. Pedir, por favor, irmão, sente-se. Se vocês observarem bem no culto, vocês vão ver que ele fala assim: senta aí. Como se ele fosse o mais antigo, o maior, e que ele mandasse, e o outro sentou-se submisso. E não é assim que se trata pessoas, de acordo com o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse assim: considerai os outros superiores a vós mesmos. E ele considerou aquele irmão, na maneira que ele falou, deu para entender que aquele irmão simplesmente não era nada. Senta aí. Não perdoe aqui os aparelhos, irmão. Eu não estou falando mal. Ninguém vai poder me processar. Eu estou em Portugal. Eu tenho liberdade de expressão. Estou dentro do país que é meu país. E não estou falando mal da sua instituição. Muito pelo contrário. Eu acho essa instituição uma instituição boa. Mas o que está acontecendo é que está sendo deturpado o verdadeiro evangelho. E quanto a isso, cabe a mim, como um cidadão português, brasileiro, um cidadão que crê na salvação em Jesus Cristo, cabe a mim defender a palavra de Deus e defender aqueles que fazem parte do grupo ministerial da música, que também, ou melhor, que é algo muito importante. Agora o irmão diz que nós temos um ensinamento que só tem que se tocar uma estrofe. Tudo bem? Foi Deus que mostrou, irmão? Ou foi vocês que tomaram essa atitude? Seja sincero. Não diga que foi Deus. O que Deus fez saber é mentira. É mentira. Muitas das vezes se reúnem 4, 5 lá e conversam. Eu sei porque eu já participei e vi acontecer isso.
Eu vi coisas assim, irmão, que o irmão disse que Deus fez ele sentir isso, isso, isso e isso. E em seguida, se reúnem 4, 5, meia dúzia lá na frente. Nós estávamos em quase 5.000, 4.000 mais ou menos. Mas meia dúzia tomou uma decisão e no mesmo momento que aquele irmão tinha acabado de dizer que tinha sentido, ele deixou de sentir. E outros mais antigos fizeram ele não sentir mais. Eu digo, é Deus ou não? Quando é Deus em algum assunto, há uma unanimidade, uma unidade de espírito. Quando não há unidade de espírito, não há Deus. Ok? Quando se diz a respeito da palavra de nosso Deus, da Bíblia, a infalível palavra de Deus, não contendo, mas sendo a palavra de Deus. Esse negócio de contendo é doutrina nicolaita, vem dos agnósticos e outras coisas. Vocês são livres de escolher o que vocês quiserem. Estou apenas trazendo aqui o conhecimento para aqueles que não sabem como funciona uma reunião ministerial. Gravar a reunião vigiando, muitas das vezes, aqueles que estão lá dentro e querem obter alguma informação, até mesmo para si próprio, para não esquecer. Mas se vê colocar a mão no bolso, aquela câmera estiver filmando, ele poderá ser impedido de entrar na outra reunião. Tudo bem, isso aí é algo que os líderes daquela denominação têm o direito, mas não vai dizer para mim que foi Deus que mandou fazer isso. Deus não mandou fazer nada disso. Nunca Deus mandou. Porque Deus não precisa de câmera de vigilância para saber o que nós estamos fazendo. Ele contempla toda a terra com seus olhos. O que faz o bem optou pela liberdade de fazer o bem. E o que faz o mal optou pela liberdade para participar do mal. E cada um receberá a recompensa devida conforme aquilo que ele optou. Ok? Então os músicos não podem tocar mais os hinos no sentido quando vai acabar o culto, toca só uma estrofe, pronto. E no último hino. Bom, vamos supor que eu estou indo pela primeira vez nessa denominação e eu peço um sinal ao Senhor. Bom, se o Senhor Deus realmente quer que eu fique aqui, eu queria no último hino, queria que tocasse o hino todinho. Dizem que só toca, aquele hino dos músicos que só tocam sozinho. Dizem que aqui não pode, que é ensinamento deles, mas eu queria que hoje acontecesse isso. E agora, irmãos? Aí os músicos pegam e tocam o ancião que está na presidência, o encarregado regional, ele fala, vamos tocar o hino inteiro. Quer dizer, ele desobedeceu ao regulamento interno da denominação, mas ele não desobedeceu a Deus, e uma alma foi salva. Então são coisas, irmãos, que não tem lógica. Não tem lógica. Não existem explicações espirituais para colocar isso em contexto, no contexto da salvação, a ponto de dizer que aquele que desobedecer vai ser eliminado. Aí vocês vão eliminando esse, eliminando aquele, e depois vocês criam aí uma doutrina ou uma regra que se chama obra de resgate. Irmão, isso daí não precisava nem existir esse nome, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já deixou lá nas Sagradas Escrituras da parábola do filho pródigo e da ovelha perdida. Basta ler a Bíblia que você vai ver. Quando você vê falta de alguém na igreja, não precisa nem ser do ministério, nada. Já deve procurar saber por que ele não está, fazer uma visita de amor, um telefonema. Não precisa vir inovações para dizer que nós estamos renovando, que está mudando. A obra de Deus não muda, irmão, ela é imutável. Certo, irmãos? E muitos se confundem sobre essa parte de obra de Deus. Acham que obra de Deus é uma parede de uma igreja ou nome institucional. Não, a obra de Deus somos cada um de nós em Jesus Cristo, quando estamos ligados no seu amor, na sua misericórdia e na sua palavra, irmãos. Tenhamos cuidado para nós não sermos enganados, porque tais obreiros que ensinam tais coisas, em qualquer denominação, e querem ser os donos, detentores da salvação, sofrerão maior condenação, irmãos. E
Então, para que vocês não sofram condenação, eu dou um conselho aqui, até um conselho que vocês não vão aceitar. Verifiquem os seus atos, verifiquem quantas famílias que vocês mesmos jogaram fora e agora vocês estão fazendo essa tal de operação resgate. Por que você que está aí atendendo uma pergunta, por que você não vai atrás daquela alma que você jogou fora? Você manda outros. O outro vem e você continua batendo nele. Ele volta, capaz de não voltar nunca mais, enfim. Infelizmente, irmãos, eu sei de casos de pessoas que tiraram a sua própria vida. É muito triste, porque se acharam, há pouco tempo atrás, aí, um jovem me ligou, uma senhora jovem, eu digo uma senhora porque é jovem, mas é casada. O esposo queria tirar a vida por causa de um determinado líder desta denominação, porque o jovem foi fazer uma pergunta e ele não gostou. Não gostou porque não sabia responder, porque não lê a Bíblia, porque acha que Deus vai dar tudo na hora para ele. Então o jovem foi fazer uma pergunta, ele não soube responder, que realmente não saberia mesmo, e ele tratou mal esse líder. Ele chegou em casa decepcionado, achando que Deus não era mais com ele, e então disse para sua esposa que iria tirar a sua própria vida. O que acontece, irmãos? Por que isto? Porque a mente desse jovem já tinha cauterizado que se ele deixasse aquela instituição, ele ia perder a vida eterna. E a vida eterna, irmão, é crer em Jesus Cristo como o único salvador da nossa alma. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Qual é o favor imerecido? É Jesus Cristo. Ele se manifestou ao homem antes mesmo de existir congregação, nem existia. Ele se manifestou já lá no Jardim do Éden, quando Deus falou com a serpente e disse: eis que do varão nascerá, eis que da varoa nascerá o varão que há de esmagar a tua cabeça. Está entendendo, irmãos? Então, nesse momento, irmão, nós temos que entender uma coisa. O Senhor, conforme diz aqui, irmãos, o Senhor, Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, né? Então a graça já foi manifesta naquele dia. Só ainda não havia nascido, mas já começava a ser profetizado a respeito dela. Desde a saída de Adão do jardim, que Deus o cobriu, simbolizando que Cristo viria para também dar a vida aos homens. Todo aquele que crê nele dará a vida eterna. Porque, embora você possa achar que está vivo, mas às vezes você não está. Porque você vai, mas eu vou na igreja todo dia. Ontem eu vi um vídeo aqui de uma irmã, que eu, com todo respeito e carinho que tenho, não vou ofendê-la, mas ela chamou as pessoas que criticam a sua denominação de tolos, chamou de tantas coisas ali, irmão. Eu fiquei assim, horrorizado, porque a palavra tolo tem muito significado. É como chamasse alguém de louco. O Senhor disse que se eu chamar alguém de louco, de qualquer maneira, assim, com ira, no caso, né, não por brincadeira, que eu acho que nem deve brincar com essas coisas, porém, já seria réu do juízo. Como é que faz? E aquele que não ama o seu irmão, já no coração seu já é homicida. Não é porque alguém possa me criticar que eu vou deixar de amá-lo. Já entrou pessoas no meu canal me criticando. Tudo bem, podem me criticar, mas eu não aceito realmente que me xinguem, porque eu não estou xingando ninguém aqui. Certo, irmãos? Vocês não vão encontrar eu aqui xingando alguém da congregação, mesmo porque eu tenho amigos que estão lá, tem pessoas que têm o dom de Deus que estão lá, que eu creio, mas infelizmente o amor já está esfriando, e nós percebemos, irmãos, que por por vocês não estarem em comunhão com Deus, vocês começam a ter medo. Eu sou testemunha disso. A pessoa não liga mais. Há pouco tempo atrás eu tinha um assunto tratado com um determinado irmão, eu não vou falar o nome dele, mas ele disse que assim que chegasse da sua viagem entraria em contato comigo. Todavia, olha, já chegou faz quase um mês, não sei.
e agora não entrou em contato, tem meu telefone. E para mim não me interessa também, se ele quiser entrar em contato, ele entra. Se ele não quiser, ele não entra. Para mim, tanto faz, irmão. Sabe por quê? Porque eu não quero saber mais dessas coisas. Eu quero pregar o Evangelho de Cristo sem nenhum tipo de obstáculo. Ninguém vai dizer para mim quantos hinos eu tenho que tocar. Agora dizem que vão fazer uma manifestação. Mas não vai ser uma manifestação, irmão, de quebrar as coisas. Os irmãos dessa denominação, a maioria, são pessoas pacíficas, são pessoas que cumprem as leis. Os mais agressivos são os líderes da instituição. Entre eles, inclusive. Diante do povo é uma coisa, mas se vocês se reunirem lá dentro, vocês vão ver a diferença e a ambição pelo poder que realmente há ali dentro. Então, irmãos, eu posso contestar isso, porque o Senhor Jesus, quando ele nasceu, cresceu e começou a cumprir aquilo que havia determinado, ele contestou duramente os maiores líderes religiosos que existiam em Jerusalém, os sacerdotes, sumos sacerdotes. Ele chamou eles de hipócritas, de sepulcro caiados, porque ele podia fazer isso. Eu já não tenho essa ousadia porque somente tenho a minha liberdade de me expressar dentro de um limite que também não venha me prejudicar. Mas para quem sabe ler, um pingo já é uma letra, certo, irmãos? Ninguém pode, irmãos, fazer uma coisa dessas, impedir algum movimento, dizendo que foi Deus que impediu. Isso é mentira. Deus não vai dizer nunca para você que você não pode tocar 4 versos de um hino para louvá-lo. Isso é um absurdo. Os pássaros não podem ser impedidos de cantar pelo amanhecer do dia. E são milhares que cantam. Aqui mesmo onde eu moro, eu escuto vários pássaros cantando. Os peixes não podem ser impedidos de glorificar a Deus. Como é que você quer impedir alguém de glorificar ao Senhor? Me explique. Como é que você pode impedir uma pessoa de fazer a vontade de Deus? Preste bem atenção, irmão. Um momentinho só, viu, irmão, que eu vou arrumar aqui. Glória a Deus. Você não pode jamais fazer isso. Porque fazendo isso, você está indo contra o próprio Deus. Você não diz que a obra é de Deus? Você não diz que é o Espírito Santo que movimenta? E de repente você vem dizer que não pode. Por quê? Não pode louvar a Deus? Não pode tocar um verso a mais do hino? Isso foi você que inventou. Então não venha dizer que foi Deus que revelou. Fale que conforme a deliberação nossa. Se a deliberação é sua, certo? E só sua, você deixou Deus de lado, então não é Deus que te revelou nada. Não é Deus que revelou para você. Existem pessoas que Deus permite que vão para o ministério, porque são pessoas sinceras, que vão, na verdade, ser pedra de tropeço para vocês, certo? E essas pedras de tropeço, elas não ficam muito tempo. Quando vocês percebem que elas deixam de fazer aquilo que vocês querem que elas façam, rapidamente, irmãos, pode ter certeza, rapidamente elas são, de uma forma ou de outra, tiradas, ou eles procuram alguma coisa na sua vida para tirar você fora. Porque você passou a ser uma pessoa que expressa a sua liberdade de expressão conforme a Constituição, e esses homens são pessoas ditadoras. Está entendendo, irmão? Então cuidado, irmãos. Você toca o teu instrumento, aí dizem que vai haver uma movimentação na frente dessa denominação lá no Brasil. Eu ouvi dizer aqui na internet, não sei se isso confere ou não, vocês é que sabem, não é? Vocês devem saber melhor do que eu. E que alguém já disse que se isso acontecer vai chamar a polícia. Agora vocês escolhem. Vocês querem continuar nesse lugar onde o homem chama a polícia
para você que vai louvar a Deus? Que espírito é esse que está movimentando esses homens? Agora, se você chamar a polícia quando um deles te calunia, ou quando um deles faz alguma coisa contra a tua família, eles dizem que é o inimigo. Agora, quando são chamados a polícia contra você, porque você simplesmente quer tocar um verso a mais no hino, ou outra coisa qualquer, você é discriminado. Quando um homem de Deus tem o dom de Deus, é profeta de Deus realmente verdadeiro, ele é perseguido, ele é aniquilado, quanto mais rápido possível, porque a verdade vai estar na boca dele. Como foi no passado, assim é hoje. Então, irmãos, eu repudio todo ato covarde, agressivo, contra irmãos, contra irmãs, desta denominação, desta instituição. Ah, mas a igreja não é uma instituição. Sim, a igreja é uma instituição, uma organização que muda, que vem para mudar a qualidade da vida da pessoa na parte espiritual. Por isso que existem as igrejas. Essa pessoa vai numa igreja para querer ser transformada, certo? Se bem que eu tenho muito outro contexto a respeito de igreja. Embora eu tenha congregado em algum lugar, porém, o meu contexto de igreja para o final dos tempos é que no fim nós vamos acabar se reunindo em casas, porque essas denominações de pedra vão terminar. Mesmo porque em alguns lugares já estão fechando. Se vocês forem olhar na China, em outros países comunistas, vocês vão perceber que já há perseguição, até mortes de vários irmãos. Mas graças a Deus que não chegamos a esse ponto de perseguição. Então eu quero deixar aqui claro, irmãos, o meu pensamento. E essa irmã que entrou aí falando mal, xingando todo mundo, a irmã repense no que a irmã falou. Tomara que você ouvisse esse vídeo. Esse vídeo está no canal de um irmão que eu estou acompanhando ele, acho muito importante. Deus abençoe esse irmão que é o teólogo do amor. Eu sou já assinante do seu canal, viu, irmão? Se o irmão ouvir. Bom trabalho para o irmão, excelente trabalho. Quero deixar claro que eu ainda sou ancião. A minha carta de renúncia não teve nenhum valor, porém, não teve valor por causa de laudos médicos. Porém, não estou atendendo. Agora, falem o que quiserem falar. Já falaram coisas que se eu falar aqui, eu poderia até abrir um processo, mas quando eu subi eu poderia até ir atrás da pessoa, mas eu deixei para lá, irmãos, porque, sabe por quê? O Senhor Jesus não me ensinou a abrir processo para ninguém, irmão. O Senhor Jesus me ensinou a orar por aqueles que me perseguem. Agora, se você abre processo para aqueles que te criticam, você já está mostrando que você não é cristão. Então, se você não é cristão, então eu tenho liberdade de abrir um processo contra você se você falar de mim também. Você não é cristão, você pode ser um pagão, pode ser um criador de heresias, então aí eu tenho liberdade. Se você falar o meu nome, me xingar, você vai ter que pagar perante a justiça. Agora, se você fosse um cristão igual a mim, eu sou cristão, eu me considero cristão, não julgo ninguém, não quero saber da vida de ninguém, cada um faz lá o que se bem entender, eu vou pregar a palavra e cada um escolha o que quer escolher. Liberdade. O Senhor deu para nós a liberdade. Não liberdade para pecar, para escolher, não, liberdade de salvação. Agora, liberdade de escolha nesse caminho, nessa terra, é você que decide. Não deixe outro decidir aquilo que você tem que decidir. Hoje você tem diante de vós o caminho largo e o caminho estreito. Se você quer caminhar no caminho estreito, procure Jesus Cristo. Ah, eu estou indo lá, mas não estou gostando mesmo, irmão. Então vai orar a Deus, busque a Jesus Cristo, a verdadeira obra de Deus. Deus abençoe a todos, creio que todos entenderam. E aos caros líderes dessa instituição religiosa, Congregação Cristã no Brasil, tomem cuidado com o que vocês falam em cima do púlpito. Tenham mais educação com aqueles que estão sentados, porque sem eles vocês não são nada. Se esses músicos todos que vocês estão aí falando e vocês não tomarem cuidado, eles vão sair. Eles não precisam de estar aí para agradar a Deus. É uma tolice a pessoa pensar que tem que estar dentro de uma instituição religiosa que não foi iniciada pelo líder principal que veio para o Brasil, que foi o saudoso irmão Luiz Franciscon. Vai estudar a história que você vai ver que ele fundou sim a Assembleia Cristiana.
depois fundou essa, e foi mudado até a liturgia do culto. Você não sabe porque eles não querem que você saiba. E tampouco não querem que você estude a Bíblia, porque daí você vai ver. Existem doutrinas que estão erradas. Por exemplo, transubstanciação, certo, irmãos? E outras doutrinas que eu não vou ficar citando aqui, porque eu não quero ofender. A verdadeira doutrina não é aquilo que eles falam de ler os tópicos, não. Aquilo ali é uma repetição, é uma mera confraternização até entre eles, tudo bem, né? E seria uma reunião se fosse tratado os pontos bíblicos que nos interessam. Agora, porque não pode ter bigode, porque não pode ter barba, isso pode ser, sim, uma ordem eclesiástica da denominação, mas não está escrito na Bíblia isso. Então, o que não está escrito, irmão, não foi Deus que mandou fazer. Quer dizer, quantos discípulos, apóstolos e todos usavam barba? Inclusive, se você quer saber, era uma desonra tirar a barba de um rei quando ele perdia uma guerra. O outro rei mandava arrancar a barba dele. Certo? E tanto é que lá no Salmo 133 está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Eu vou desligar que aqui ao lado está tendo muito barulho, mas eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nada contra ninguém, tenho amigos lá dentro, porém estou defendendo os irmãos que estão louvando a Deus com seus instrumentos, compraram com o seu dinheiro, certo? E têm liberdade de tocar aonde eles quiserem, na rua, na praça, é deles o instrumento. Ah, mas não vai tocar os nossos hinos. Os hinos não são de vocês. Não são. Pode ser a letra que vocês registraram, mas as músicas é mentira, não são de vocês. E vocês sabem muito bem que vocês pegaram músicas. Autor, até de Beethoven tem aí no hinário de vocês. Até de Beethoven. E creio que era ateu, Beethoven. Tinha um hino no hinário 4 que falava de Jesus, a graça divina. Quem é músico e tem aquele hinário 4 antigo de música, procura lá ver se não é Beethoven. Beethoven não acreditava em Deus e vocês colocaram no hinário e dizem que é hino de vocês. Isso é uma mentira muito errada. Vocês deveriam dizer: esse hinário nós confeccionamos, porém mudamos as letras, porque a música não é nossa, nós retiramos de outros autores. Agora, não instituir esse hinário como próprio de vocês. Vocês podem sim colocar direitos autorais sobre a letra, mas sobre a música não, porque a música não é de vocês, ok? Não vem dizer para mim que é o contrário, porque eu conheço também, tá? Deus abençoe a todos, irmãos, que quem quiser ficar aí, que fique. Não estou mandando ninguém sair, nunca mandei, nunca pedi, não estou montando nenhuma denominação, apenas não ia mais me expressar, não ia mais falar nada, mas quando eu vi aquele ancião falar para o outro: senta aí, eu fiquei tão triste, falei: puxa, era para ele... Mas não aparece ele falando: presta bem atenção. Esse irmão falando para o outro: senta aí. Está no vídeo aí no canal de um irmão que mostrou a parte da música, que eu considero muito esse irmão e aconselho que vocês observem, que ele sim tem mais capacidade de expressão do que eu, certo? Deus que abençoe vocês. Eu não vou falar o nome do canal, mas vou mandar esse vídeo para ele, para que ele também analise, né? E dizer para ele que Deus o abençoe, que Deus abençoe aqueles que fazem as suas críticas, porque se alguém me criticar também, eu vou tentar melhorar naquilo que for necessário, ok? Peço que me perdoem os irmãos que estão sentados no banco, as irmãs, e esses irmãos do ministério que querem fazer a vontade de Deus, mas estão sendo impedidos porque têm medo. Eu já não tenho mais essa preocupação de ter medo. Eu tenho medo de perder o direito da vida eterna. Eu não estou falando mal de irmão nenhum, apenas colocando aqui o meu sentimento, a minha liberdade, e dizer: vocês fazem muitas coisas em oculto, mas o que vocês fazem em oculto vai ser apregoado em cima do telhado. Dentro em breve vamos ver mais coisas. Infelizmente, eu não gostaria que fosse assim. Deus que vos abençoe, que vos guarde, que vos proteja e que nós possamos um dia, junto com vocês também, porque nós não queremos para nós queremos para todos aqueles, até para aquele que está na sarjeta, que pensa que ele aí não vai nunca entrar no céu, daqui a pouco Deus faz uma obra com ele
e ele vem e Deus coloca ele em algum lugar que realmente Jesus Cristo é a graça, e Jesus Cristo é o caminho, e diante de tudo isso, o nome de Deus será glorificado, porque haverá festa no céu pela libertação de mais uma alma, e não precisará de nenhum resgate, porque o Senhor Jesus já é o resgate de todos. Pelo Espírito da graça, pelo amor, pelo sentimento do amor, você irá sem ninguém mandar você ir. Irmão, você não precisou alguém mandar você ir fazer isso? O Senhor Jesus já mandou, quase 2.500 anos, 2.600 anos atrás, irmão, o Senhor Jesus já falou isso. Das ovelhas perdidas, a parábola do bom pastor, da parábola das ovelhas, o Senhor já falou tudo isso. Eles estão apenas querendo criar uma novidade, porque não havia movimento, porque eles mesmos não queriam que tinha movimento. Eu me lembro que não podia se reunir para orar, não podia fazer visita a tal hora, não podia, agora pode, qualquer hora, porque estão ficando vazios. Ficando vazios, falta realmente para a instituição o dinheiro para cobrir as despesas de líderes, que muitas das vezes usam esse dinheiro para coisas que não são realmente a obra de Cristo, que somos cada um de nós. Deus os abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na paz do nosso eterno Deus. Amém e amém.